Bom dia a todos. Estamos aqui no nosso momento da nossa escola bíblica e quero convidar a você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube para que se inscreva. Nessa matéria de hoje, queremos falar sobre Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde. Mas antes de falarmos sobre Maria, eu quero dizer que nós, evangélicos, respeitamos Maria e honramos Maria como uma grande mulher escolhida por Deus para trazer o nosso Salvador ao mundo. Mas só isso, nada além disso, pois qualquer outro ato a Maria, a Bíblia condena como idolatria. E, infelizmente, é o que se tem praticado em todo o mundo. Mas vamos à nossa matéria dessa semana para conhecermos um pouco sobre esta grande mulher. A leitura bíblica em classe, ela começa nos dando alguns parâmetros a partir de segunda-feira, baseado em João 1,46, Nazaré, cidade sem importância. Terça, 1 Coríntios 1, 27 e 29, Deus usa as coisas sem importância. Quarta, Tiago 4, 6, Deus dá graça aos humildes. Quinta, Salmo 147, verso 6, Deus eleva os humildes. Sexta, Lucas 1, 45, Maria, a serva bem-aventurada. Sábado, Lucas 1, 28, Maria, a serva agraciada. E a de domingo, Lucas 1, 38, dentro do nosso textuário, que nos diz assim a palavra de Deus. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Então vemos aí Maria como serva do Senhor, alguém que foi humilde o suficiente para permitir que Deus cumprisse nela aquilo que tinha que ser cumprido. A verdade prática nos diz, Maria, mãe de Jesus, nos deixou um exemplo elevado de humildade e submissão à vontade de Deus. Então, vemos aí que Maria, ela é humilde o suficiente para deixar Deus fazer a vontade sobre a vida dela. Mesmo sendo ela ainda uma jovem, né? Uma moça, na sua terra idade, segundo estudiosos, ela tinha aproximadamente 13 anos quando ocorreu este fato. A leitura bíblica em classe está baseado em Lucas 1, 46 ao 49, que nos diz a palavra de Deus assim. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de tua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Veja o que nos destaca o versículo 47. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aqui cai por terra toda mentira inventada sobre Maria não ser uma pecadora. Porque Maria, como eu e você, somos e éramos pecadores, merecendo a graça de Deus. Maria se alegra em Deus, o seu Salvador. Se Maria não tivesse pecado, ela jamais chamaria Deus de Salvador. Só pode alguém chamar Deus de Salvador se essa pessoa reconhece o seu pecado, o seu nascimento sobre o pecado, né? O seu nascimento debaixo do pecado. Maria sabia
que era pecadora. Veja-nos o que o comentarista interage com o professor. Na lição de hoje estudaremos a respeito do caráter humilde e submisso de Maria, mãe de Jesus. Maria foi a escolhida dentre tantas mulheres que aguardavam a promessa divina para gerar pelo Espírito Santo o Filho de Deus. Maria ainda era uma menina quando foi chamada para tão nobre missão. Porém, ela se colocou submissa à vontade divina, mostrando o quanto confiava e amava o Senhor. Ela não pensou o que poderia acontecer com sua reputação, mas se entregou totalmente aos planos do Pai. Maria não somente deu à luz o Salvador, como mãe esteve presente em todas as fases da vida do Filho. Vemos aí que o comentarista nos diz que Maria não se importou com a sua reputação, pois ela era virgem e era noiva de José. Não caberia bem, no cenário da história, ela parecer grávida. Ainda mais para os padrões bíblicos, para os padrões judaicos da época, Maria seria apedrejada, como diz a lei. Maria teria uma morte terrível, seria levada ao apedrejamento em praça pública. Mas Deus interagiu, e nós sabemos muito bem, dentro da história, que quando José pensava em deixá-la, o anjo o apareceu e disse: não a deixe, José. Maria está gerando o Filho de Deus. Maria não te traiu, em outras palavras, mas foi serva submissa o suficiente para cumprir a vontade de Deus. E o comentarista aqui destaca que de tantas mulheres virgens, Maria foi a escolhida. Porque muitos esperavam essa promessa, que o profeta Isaías já havia profetizado no capítulo 7, versículo 14 em diante. Isso já há 760 anos antes de Cristo, já se esperava que uma virgem conceberia um menino que seria o Salvador do mundo. E Maria foi a escolhida. A introdução da lição nos diz: Maria foi escolhida por Deus para protagonizar o papel mais importante que uma mulher poderia receber. Foi uma missão singular e única na história das mulheres. Em todos os tempos, ela recebeu a missão de ser mãe de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em seu ventre, ela o colheu sob a graça do Espírito Santo, aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade perdida. Então Maria, ela entra na história, para trazer ao mundo aquele que salvaria o pecador, como eu, como você e como ela própria. Maria, a mãe de Jesus. Quem era Maria? Vamos saber um pouco mais da história. O nome de Maria era muito comum em seu tempo. Derivava do nome hebraico Miriam. Na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, o nome original é Mariam. Ela era da linhagem real, descendente do rei Davi. Mateus registra a genealogia de Jesus dizendo: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1:1. O texto prossegue até o versículo 15 que diz: Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mateus 1:15, 16. Está aí quem era Maria, quem era José, da onde vinha a sua linhagem e a sua descendência. Suas qualidades e suas características. Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador,
antes de tudo por decisão divina, mas também por suas qualidades espirituais e morais. Dividimos em 4 partes, A, B, C e D, a história de Maria. A primeira, na A, ela era virgem. O anjo Gabriel foi o enviado especial da parte de Deus na cidade de Nazaré, a uma virgem cujo nome era Maria. Lucas 1, 26, 27. Naqueles tempos, a virgindade física de uma jovem era um valor de grande significado espiritual e moral. Isaías 62, 5. José não teve relações com ela até que Jesus nascesse. A concepção de Jesus, portanto, foi divina, virginal e santa. Mateus 1, 25. Sua virgindade era indispensável para o cumprimento da profecia de Isaías 7, 14. 760 anos antes de Cristo, Mateus 1, 22, 23. Então, Maria era virgem, né? Até a concepção de Jesus. Como diz o texto aqui, que José não teve relação sexual com Maria até que Jesus nascesse. Mas isso só até Jesus nascer. Porque após o nascimento de Jesus, e passados 40 dias após o parto, após a vinda de Jesus, José teve relação sexual normal com Maria, como mulher e como marido, pois a Bíblia diz-nos que José a conheceu. E todas as vezes que a Bíblia se refere a alguém na relação sexual conhecer, é o ato sexual sendo consumado. Em várias passagens da Bíblia, encontramos a Bíblia falando dos irmãos de Jesus. Não estão aqui Pedro, Tiago, João e suas irmãs, né? Então, essa historinha mentirosa que Satanás tem inventado e colocado na cabeça de pessoas dizendo que Jesus não tinha irmãos, é mentira. Jesus tinha irmãos e ele mesmo várias as vezes citou dentro da Bíblia essas passagens. Vários momentos a Bíblia nos fala da família de Jesus. Então, historinha de carochinha dizer que eles eram primos. Não, eles eram irmãos, pois a Bíblia diz que José a conheceu. José teve relação normal de marido e mulher. Somente no ato concepcional de Jesus, Maria era virgem. Nos demais momentos da sua vida, não. Parte B. Ela era agraciada. Diz Lucas, e entretanto o anjo, onde ela estava, disse, salve a agraciada. Lucas 1, 28a. O termo que quer dizer que ela foi honrada por Deus, ou muito favorecida. Recebeu a graça divina em sua vida, não apenas naquele momento, mas por toda a sua vida. Sim, porque até hoje estamos aqui falando de Maria. Honramos Maria, amamos Maria e a temos ela como uma mulher bem-aventurada. Só não prestamos culto a ela, só não veneramos ela, só não acendemos velas a ela, só não oramos a ela. Por quê? Porque a Bíblia diz que só o Senhor teu Deus adorará. Só o Senhor teu Deus irás orar. Então, não podemos ir contra a palavra de Deus. Parte C. Tinha a presença do Senhor. Em sua mensagem diretamente da parte de Deus, o anjo disse, o Senhor é contigo. Lucas 1, 28. Ao dizer que o Senhor era com ela, o anjo declarou o que talvez ela não tivesse consciência de forma tão clara. Deus estava com ela, ou seja, Deus estava ajudando, Deus estava a protegendo. Parte D. Ela era bendita entre as mulheres. O anjo declarou ante o olhar de espanto de Maria, bendito és tu entre as mulheres. Lucas 1, 28. Com essa expressão, o anjo quis enfatizar que para Deus ela era abençoada, ditosa, feliz. Não era para menos, no meio de tantas milhares de mulheres em Israel,
ser alcançada por tão grande deferência da parte de Deus era algo acima de qualquer pensamento humano. Então, bendita entre as mulheres, não tem nada a ver que Maria não era pecadora. Isso é história para boi dormir. Maria era pecadora. Ela mesmo declarou: a minha alma engrandece ao meu Deus, o meu Salvador. Maria, ela foi concebida em pecado, a sua mãe foi concebida em pecado, seu pai foi concebido em pecado. Porque se Maria não fosse pecadora, a sua mãe não poderia ser pecadora. Se a sua mãe não fosse pecadora, a sua avó também não poderia ser pecadora. Ou seja, não existiria pecado no mundo. Porque só não é pecador quem não nasce sobre o pecado. E a Bíblia diz que todos nasceram sobre o pecado. Não deixe se enganar por essa mentira de Satanás. Conheça a palavra de Deus e saiba o que a Bíblia fala. Interagindo com o professor, vai nos dar uma história mais profunda sobre Maria. Maria, a maternidade é um privilégio doloroso. A jovem Maria de Nazaré teve o privilégio único de ser mãe do Filho de Deus. Maria foi o único ser humano presente no nascimento de Jesus que também testemunhou sua morte. Ela viu chegar ao mundo como seu bebê e o viu morrer como seu Salvador. Maria achou que a visita inesperada de Gabriel foi desconcertante e assustadora a princípio, mas o que ela ouviu a seguir foi a notícia mais espantosa: seu filho seria o Messias, o Salvador prometido de Deus. Maria não duvidou da mensagem, mas perguntou como se possível a gravidez. Gabriel lhe disse que o bebê seria filho de Deus. A resposta de Maria foi perfeita: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Mais adiante, seu cântico de alegria nos mostra como ela conhecia bem a Deus, pois os seus pensamentos se encheram de palavras do Antigo Testamento. Quando Maria levou o menino Jesus aos 8 dias da idade ao templo, para ser consagrada a Deus, encontrou duas pessoas devotas, Simeão e Ana, que se reconheceram a criança como Messias e louvaram a Deus. Simeão dirigiu a Maria algumas palavras que ela deve ter recordado muitas das vezes nos anos que se seguiram. Uma espada transpassará também a tua própria alma. Uma grande parte de seu doloroso privilégio da maternidade seria ver seu filho rejeitado e crucificado pelo povo que ele tinha vindo para salvar. Podemos imaginar que mesmo que ela tivesse sabido tudo o que iria sofrer como mãe de Jesus, Maria ainda teria oferecido a mesma resposta. Como Maria, você também está disponível para ser usado por Deus? Porque Maria se colocou diante de Deus, para ser a mãe do Salvador. Mas ela sabia muito bem que Jesus seria rejeitado, pois Simeão já havia dito isso. E o próprio Deus, através do anjo Gabriel, havia dito, que ele seria o Salvador do mundo. Para ser o Salvador, ele teria que morrer. Então, Simeão, juntamente com Ana, viu naquela criança o cumprimento da promessa de Deus, a ponto dele mesmo dizer: pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram o Salvador. Parte 2, a elevada missão de Maria. Parte 1 da parte 2. Deus escolheu para ser a mãe do Salvador. Ao ouvir tal saudação do anjo, Maria ficou perplexa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Lucas 1:30-31. Então, o anjo disse a Maria: não tema, porque ela ficou atemorizada com a presença do anjo. Não era normal o anjo Gabriel aparecer. Toda vez que o anjo Gabriel aparecia, havia uma missão importante. E essa missão foi dada a Maria.
ser a mãe de Jesus, ser a mãe do Salvador, ser a mãe daquele que redimiria a humanidade do pecado, inclusive Maria. O anúncio de que seria a mãe do Salvador. Parte 2 do tópico 2. Admiração e espanto perturbaram sua mente ao receber a notícia de que seria a mãe do Salvador. Lucas 1:34. Então o anjo explicou que o menino nasceria pela virtude do Espírito Santo. Lucas 1:35. Assim Maria demonstrou outra qualidade que lhe era peculiar e que muito agradara a Deus, a sua submissão à vontade do Senhor. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas 1:38. Parte 3 do tópico 2. Maria, mulher e mãe. Maria soube comportar-se como verdadeira mãe. Teve de se deslocar de Nazaré a Belém para alistar-se com o esposo num censo decretado pelo governo. Lucas 2:1-5. Um tremendo contratempo. Um rei nascendo numa manjedoura. Com esmero, ela cuidou da infância de Jesus. Aos 8 dias de nascido, o levou para ser circuncidado. Lucas 2:21. Depois o levou para ser apresentado no templo. Lucas 2:22-23. Levítico 12:14. Periodicamente o levaram para a festa da Páscoa. Lucas 2:40-41. Então Maria cumpre todo o ritual da lei, juntamente com seu filho Jesus, o encaminhando em todo o conhecimento. O estado civil de Maria, Lucas 1:27. Em grego, o estado específico de Maria era de póternos, uma virgem. Ela estava comprometida em casar-se com José, quando atingisse a maioridade, por meio de um contrato matrimonial. Conquanto a relação sexual não fosse permitida nesse tipo de relacionamento, era como se Maria estivesse casada com José. Era comum, nos tempos bíblicos, na época de Maria, na época de Jesus, uma jovem ser dada a um jovem, por contrato pelos seus pais. Fazia-se uma aliança de casamento e quando tivesse a maioridade, eles se casavam. Assim foi com Maria e com José. Vamos conhecer mais um pouco sobre Maria. Maria tem dificuldade em entender o que o anjo lhe contou. Sendo virgem, ela não tem ideia de como ela poderia ter um filho. Seu casamento não fora consumado fisicamente ainda, com José. Foi depois. Gabriel diz que o nascimento de Jesus será provocado pela vinda do Espírito Santo sobre ela e pela sombra do poder de Deus. Lucas, tipificamente, vincula o Espírito Santo com o poder de Deus, o verbo descer, epechamai, em Lucas 1:35, também é usado para se referir à promessa do Espírito Santo que vem sobre os discípulos no dia de Pentecoste. Atos 1:8. A sombra diz respeito à presença de Deus, Êxodo 40:35, e nos faz lembrar da nuvem que deu sombra como sinal da presença divina na transfiguração, Lucas 9:34. A presença poderosa de Deus repousará sobre Maria, de modo que a criança que ela gerar será o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo. Ele será santo, como alguém especialmente ungido pelo Espírito, Lucas 4:1. A linguagem de Lucas é claramente trinitária, o Altíssimo Filho de Deus e o Espírito Santo. Lucas não dá a indicação exata de quando Maria concebeu Jesus. Esse nascimento milagroso não tem paralelo. Pessoas como Abraão e Sara, e Zacarias, Isabel, que estavam em idade avançada para gerarem filhos, receberam filhos por Deus. O poder extraordinário de Deus superou a esterilidade e a idade avançada desses casais. Mas o nascimento de Jesus não se ajusta a esse padrão. No seu caso, Deus não venceu a incapacidade dos pais terem filhos, mas a engravidou na ausência completa de um pai humano.
O nascimento de Cristo é um acontecimento dos últimos dias e introduz uma nova era, que culminará no julgamento final e na salvação dos redimidos. A glória da vinda de Deus em carne exigia um milagre como o nascimento virginal, para indicar a coisa poderosa que Deus estava fazendo por nossa salvação. Então está aí o relato, do nascimento de Jesus, como se deu, como aconteceu. Parte 3, o seu papel no plano da salvação. Maria deu à luz a semente da mulher. Após a tragédia do pecado, por amor e misericórdia, Deus declarou na repreensão a Satanás: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Essa declaração divina é considerada o pronto evangelho de Deus, diz Paulo. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido sobre a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Gálatas 4, versículo 4 ao 5. Então aqui cumpre-se a promessa que Deus fez ainda a Eva e Adão e a própria serpente, que era Satanás, lá no jardim do Éden. Satanás havia induzido a mulher e Adão a pecar, mas da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a sua cabeça, ainda que ele feriria o seu calcanhar, como ele feriu, levando Cristo à cruz. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele derrotou Satanás para todo sempre. Ele esmagou a sua cabeça, como diz o texto bíblico. Parte 2 do tópico 3. Maria não é redentora. Isso tem que ficar bem claro. Como já dissemos antes, Maria não salva ninguém. Maria não perdoa pecado. Maria não intercede por ninguém. Maria é pecadora como todos nós. Ela mesmo disse: a tua serva engrandece ao Deus Salvador. Na história houve uma mulher que quis dar glória a Maria. Ela disse a Jesus: bem-aventurados os peitos que te amamentaram. E Jesus a corrigiu dizendo logo em seguida: bem-aventurado antes é quem ouve e obedece a palavra de Deus. Então tem que ficar claro que Maria não é redentora. Nos ensinos do Novo Testamento, não existe nenhuma base para considerar Maria como a redentora ou mediadora entre Jesus e os homens. Esse posicionamento é perigoso, pois a Bíblia diz que não devemos ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, 6. Não podemos colocar outro fundamento. O ensino de que Maria é redentora e mediadora provém do dogma estabelecido no Concílio de Éfeso, realizado em 431 depois de Cristo. Naquele concílio chegaram à conclusão de que Maria era mãe de Deus, pois Jesus era Deus. Tal conclusão fere a revelação bíblica por várias razões. Deus é eterno, o Criador. Uma criatura não pode ser sua mãe. Isso é pecado da mariolatria, o que não condiz com o caráter humilde, submisso e santo da mãe de Jesus. Lucas 1:38. Na verdade, Maria era mãe do Filho de Deus encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas só isso. Maria era mãe do Salvador e não a Salvadora, Isso tem que ficar claro para nós. Maria não é mediadora. Não se pode negar a honra e os privilégios que Deus concedeu a Maria de Nazaré para ser a mãe do Filho de Deus, encarnado em seu ventre. Mas a ela não se deve render culto ou adoração. Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Mateus 4,10. A Bíblia é clara: só a Deus adorará. Abaixo algumas heresias a respeito do culto que tem sido prestado a Maria. Existe aí mais de 50, mas temos aqui apenas algumas para você saber como as pessoas afrontam a Deus e afrontam a Bíblia, colocando sobre a vida de Maria algo que nem ela mesma nunca quis ser.
pois ela considerou-se serva humilde. Parte A. Assunção de Maria. O Papa Pio XII, em sua bula Multificionissimo Deus, de 1º de novembro de 1950, diz que Maria foi elevada de corpo e alma para a glória do céu. Veja o absurdo que ele disse, pois sabemos pela própria história bíblica que Maria morreu e foi enterrada. Maria ficou aos cuidados de João, o apóstolo do amor. Foi o que Jesus recomendou ali quando estava pendurado à cruz. Na verdade, Maria foi sepultada e agora aguarda a ressurreição no arrebatamento da igreja. Como eu, se eu morrer antes de Cristo voltar, como você, ou como todos os santos do passado, como Abraão, Jacó, Isaac, todos que morreram aguardam a ressurreição, inclusive Maria. Parte B. Intercessão de Maria. Que absurdo! A Bíblia diz claramente, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Então, essa historinha de dizer que Maria é intercessora é mentira, pois a Bíblia diz que o único intercessor é Jesus. 1 Timóteo 2,5. Guarde esse versículo, não conte para ninguém. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8,34. Só Deus, só Jesus é intercessor. Só Jesus pode interceder por nós diante de Deus. Porquanto, por nós, ele morreu na cruz. E não foi Maria que morreu na cruz, foi Jesus. Suprema autoridade de Maria, outra mentira. Um ensino como esse jamais honra Maria, mãe de Jesus, como homem. Só pode ser de origem maligna, para confundir as mentes incautas, levando-os a mariolatria. Jesus disse que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Mateus 28,18. Todo o poder está sobre Jesus e não sobre Maria. Diz-nos o subsídio didático. Em Gênesis 3,15, Deus disse à serpente: a semente da mulher te ferirá a cabeça. Compare a referência de Paulo a isto em Romanos 16,20. A serpente só poderá ferir o calcanhar da semente da mulher. De fato, ferir não é forte o bastante para traduzir o termo hebraico, que pode significar moer, esmagar ou destruir. Uma cabeça esmagada que leva à morte é contrastada com um calcanhar esmagado que pode ser curado. O versículo de Gênesis 3,15 é chamado de ponto evangelho. Pronto.